Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, mestre Dinho, hoje dia 28 de agosto do ano de 2025. Na sequência, antes de acontecer a live do juiz Oscar Aníbal Chapan, o mestre Dinho, eu quero falar, ou melhor, eu quero realizar aqui a leitura do texto correspondente a esta live de hoje, ok? Vamos lá! Nesta data, Estados Unidos da América, Secretaria do Tesouro, Força Letal, combate guerra mundial nuclear contra células terroristas, funcionários do governo, 17 países, narco-terrorista, exterminadores, será captura dos estados, narco-terrorista, 17 América do Sul, América Central, América Caribe, alvos, mortos, não reféns, guerra mundial nuclear contra estados narcoterrorista. Vocês acabaram de ouvir o texto que o mestre Dinho fez a leitura aqui. Antes, é claro, de iniciar a live do juiz Oscar Aníbal Chapan, o mestre Dinho, eu quero aqui, dizer, ok? Que sempre, desde criança, eu fui macho, nasci macho, certo? E se for possível, se precisar, certo? De um desses, tem comunistas, esses vagabundas aí, se precisar, se encontrar comigo, certo? Vem sem arma, que eu sou muito macho, na porrada. Não é isso que eu ando procurando, certo? Mas, eu quero dizer, por que eu estou falando isso? Eu quero dizer para vocês, amigos e amigas, ou melhor, corrigindo aqui, amigos e amigas patriotas, e vocês que não são patriotas, certo? Eu quero falar, o mestre Dinho, que esse canal é um canal dos patriotas. E você que não é patriota, que você faz parte, desse sistema político caótico, melancólico, juntamente aí com os terroristas, traficantes e comunistas, aqui não é lugar para vocês, ok? Vocês poderão até assistir, tudo bem, mas eu vou dar um aviso, ok? Se colocar
uma mensagem desses idiotas úteis, que são vocês. São vocês que eu acabei de falar aqui, que não são patriotas. Vocês aí que fazem parte, né, dos terroristas, traficantes e comunistas. Certo? A primeira coisa que eu faço é deletar. Se continuar, eu vou denunciar, certo? O YouTube conhece o canal do Mestre Dinho. Eu sou patriota. Eu sou patriota desde quando era adolescente, no dia 31 de março do ano de 1964. Foi ali que eu comecei a ser um patriota, sem saber de muita coisa, mas saber que aqueles idiotas, né, que tentaram lá no ano de 1964 para dar o golpe. As Forças Armadas não deu golpe. As Forças Armadas foram pedidos das pessoas, dos patriotas que foram para as ruas e não querem vocês que estão aí no poder, certo? Vocês são covardes, certo? Vocês não têm capacidade de administrar um país. Vocês não têm condições, certo, de dizer, né, que você não tem condições de trabalhar dentro da democracia, ok? Eu falei o que eu deveria falar, certo? Então, outra coisa, eu quero falar que o juiz Oscar Aníbal Chapan, alguns entram aí com mensagens dizendo, né, do xingamento que o juiz Oscar faz. O xingamento do juiz Oscar ele faz não para a pessoa do bem. Se você é do bem, você não vai achar ruim. Mas se você achar ruim, porque você não é uma pessoa do bem, você deve fazer parte desses pessoal, desse povo por aí, certo? Né? Desses idiotas úteis que fazem parte aí dos terroristas, traficantes e comunistas. Ok? Então é o seguinte, o juiz Oscar Aníbal Chapan, ele xinga são esses canalhas que são terroristas, traficantes e comunistas. E os outros que fazem parte. O YouTube já sabe que o juiz Oscar Aníbal Chapan é um juiz arbitral, certo? Corregedor. Então, ele é, certo, um juiz interventor. Ele fala o que tem que falar, que ele pode falar. O que ele fala, o Mestre Dinho não pode falar. Mas eu posso falar que eu sou contra os terroristas, os traficantes, os comunistas. Vocês que fazem parte desse desgoverno, eu sou contra. Eu tenho direito. Eu não sou covarde. Eu nunca fui covarde na minha vida. Ok? Vamos lá. Nesse momento agora, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan, ok? Vamos lá! Horário 22 horas 58 minutos. Nós já estamos com a tarefa do dia 22 de agosto de 2025. O horário é de madrugada. Já todas as diretrizes foram tomadas. Nós temos um compromisso estabelecido por diretrizes específicas de logística. São planos feitos por 60 agências de inteligência. Capacidade real de comportamento tático. São deslocamentos de tropas, material e também força ativa e principalmente o ímpeto da tropa. Então a tropa se encontra em força letal. Nós estamos em guerra atômica mundial. E o nosso objetivo são funcionários públicos que estabeleceram um fundo financeiro
a alavancar e dominar o planeta, impedindo o reset. O reset ele tem que ser efetivado no dia 1º de janeiro de 2026. É sentença do Supremo Tribunal Mundial. Então se juntaram funcionários públicos, traidores, espias, sabotadores, amotinados. E estamos escutando a bleorragia de vários repórteres, intelectuais, que se dizem técnicos, mas que nunca na vida deles, acredito que muitos, nem fizeram serviço militar. Então, você mantém o moral da tropa quando você sabe a que você veio. Quando você está determinado ao combate. E o combate, ele é real. Ele está acontecendo na Ucrânia com a Rússia. Morreu mais gente nesse conflito do que nas 2 guerras mundiais. Então, não temos nenhum tipo de dissuasão para uma bleorragia de nenhum estúpido, de nenhum filho da puta que venha a dizer que os navios posicionados nas costas da Venezuela, que estão lá para a força letal de combate ao narcotráfico, de funcionários públicos filha da puta, onde Luiz Inácio Lula da Silva se encontra com outro filho da puta, o Petro, da Colômbia, onde vários outros filhos da puta também estão se reunindo, e botam um monte de filhas da puta para dizer que os Estados Unidos estão com as tropas para mostrar poderio nuclear e intimidar a situação. E que vocês, filhos de uma puta, 17 narcoterroristas, funcionários públicos amotinados, ladrões, torturadores, escravagistas, amotinados que querem entregar a América Central, a América do Sul e a América do Caribe a ditadores filhos da puta da China, da Rússia e do Irã. E do pior dos empregadores, os narcotraficantes, que através das drogas acabam com a juventude, as crianças, as famílias. Então, vocês aí, vocês estão acordados para a vida? Ou vocês estão tão filha da puta, tão mal paridos, que não se dão conta de que vocês estão numa guerra real, uma guerra de força letal? Você, Petro, filha da puta, você que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva e a puta que te pariu, você, tua Suprema Corte, teu Mota, todos esses filhos da puta, Alcolumbre, todos esses filhos da puta, dono de partido político, PSOL, PDT, todos vocês metidos a Pikachu, a matador, a intimidador, e agora todo mundo está dizendo, temos que ter paz, temos que chegar, plantar flores, vai pra puta que te pariu! Entendeu, seu filho da puta? Não tem comida, não tem merenda, não tem remédio, não tem salário digno, só tem imposto, taxas, roubo,
seus filhos da puta. Vocês têm que ir pro pelotão de fuzilamento. Entenderam, seus filhos da puta? Quem tá falando aqui é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro, arbitragem internacional, justiça particular, justiça paga. Vocês mataram, estupraram e continuam matando, estuprando e querem tirar toda a gente de otário. E vocês continuam roubando. Vocês vão pra puta que o pariu. Então, ô Petro, filha da puta, e você, Luiz Inácio Lula da Silva, que tá lá na Colômbia, você tem menos de 72 horas. Porque nós vamos fazer vocês merda. Vamos jogar um monte de bomba nessa reunião de filha da puta. Você tem que chegar e dizer: sim, eu abdico, eu vou em cana, me leva preso. Porque vocês não são homem nem para sair na porrada, no tiro. Porque vocês são os filhos da puta. Entendeu? Então agora que nós estamos em possibilidade de encarar um ao outro e sair no tiro, trocar. Entendeu, seu filho da puta? Você não diz que é o bom, que você é o fascínora, que você mata, que você faz, acontece? Então, filha da puta, chegou a hora. Como é que é? Tá querendo dialogar, tá querendo falar bleurragia. Careca, filho de uma puta! Alexandre de Moraes, Dino Gordo, filha da puta! Todos vocês, seus merda! E vocês dos bancos, que lavam dinheiro para esses filha da puta! Todos vocês! Estamos em guerra mundial atômica! E não vai ficar ninguém em pé, seu filho da puta! Entendeu? Porque você vai chegar a dizer: eu sou da paz, eu tenho que chegar e dizer: não, paz e amor, tá tudo bem, temos que ser da paz. Da paz a puta que te pariu! Porque se você é da paz, você vai ficar olhando pra bomba atômica estourando na tua cabeça, seu filho da puta, porque vai soltar o russo filho da puta do Putin, ou o chinês filho da puta do Xi Jinping, ou o norte-coreano, seu filho da puta. Porque eles fazem isso. O norte-coreano pegou um canhão, botou o tio dele na frente do canhão e deu um tiro de canhão. Entendeu? O Putin mata doidado. Ele vai assistir a tortura e a matança. E ele gosta de matar. E o Xi Jinping, esse chinês filha da puta, chamado de cachorro louco, por que será? E esse Luiz Inácio Lula da Silva, que é óbito, e botaram esse filho da puta aí, que é pior do que ele, e que sabe que ele tá jurado. E nós vamos pegar todos vocês, o Petro das Farc, todo mundo. Não vai ficar ninguém. Entenderam? Então não duvida. Não fica dizendo que você não sabe o que vai acontecer. O senhor Trump vai soltar os mísseis, vai jogar bomba, vai mandar as tropas, todo mundo. Vamos, rapaziada, vamos varrer. A moral da tropa, seu filho da puta.
Tá pensando o quê? Tamo em guerra, filha da puta! A casa pra vocês aqui caiu, não tem mais governo! Só existe um vencedor que ganhou nas urnas! Se chama Bolsonaro! Toca nele, filha da puta! Careca, filho de uma puta! Alexandre de Moraes! Toca, filha da puta! Vai, ô emissora da TV Globo! Vai, ô âncoras, filha da puta! Tenta! Tu acha que vocês vão se livrar? Ei, seus filha da puta! Tamo em guerra! Guerra atômica nuclear, filha da puta! Tu acha que você vai ser poupado? Porque você vai chegar e vai dizer: nós vencemos o bolsonarismo! Nós acabamos! Vão te matar, filha da puta! Porque tu é viado frouxo! E tu é sapatona frouxa! Eles não gostam de viado nem de sapatona! Entendeu ou não acredita? E muito menos de maconheiro e cheirador. Cai na real, filha da puta! Faltam poucas horas. Filhos da puta! 23 horas, 12 minutos. Com essa cara de merda! Olha essa cara de merda! Você acha que daí vai sair alguma coisa boa? Todos vocês! Aqui não tem ninguém brincando, seu filho da puta! E conforme determinação, já começou a guerra, hein? Vocês aí em Forte Tiuna, na Venezuela, que moram na favela ao redor do Forte Tiuna, sai fora, porque já vamos jogar as bombas. Vamos jogar a bomba agora. Tá ouvindo? Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, Oscar Aníbal Chapano. Meu Pix é meu CPF, 510-466-447-34. Meu Pix é meu telefone WhatsApp, celular, 5521 99742 0789. As tropas, tudo que é garotão, que tá lá e diz: eu tenho que matar, senão vão me matar. Ninguém tá lá de brincadeira. Entendeu, seus filhos da puta? Ladrões, filho da puta! Espias, sabotadores da China, da Rússia, do Irã, desse Ayatollah, filha da puta! Do Hamas, do Hezbollah! Bando de cobra, satanista, filha da puta! Vai sentir o aço! Viraliza isto! Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, mestre, de hoje, dia 28 de agosto do ano de 2025. Nós acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapão. Na sequência, aquelas matérias que todos os dias o juiz Oscar Aníbal Chapão
envia para o mestre Dinho. Ok? Então, eu quero aqui falar, né, com vocês, patriotas, no nome do Senhor Jesus Cristo. São matérias sensacionais. Essas matérias, como vocês, patriotas, sabem, que são matérias, né, que o juiz Oscar Aníbal Chapano selecionou e enviou para o mestre Dinho, ok? Vamos lá. Na sequência. Atenção, meus amigos e amigas patriotas. O juiz Oscar Aníbal Chapano não foi um vídeo que ele mandou para mim. Ele mandou para mim, vocês estão vendo aí na foto, é uma imagem, uma reportagem, última notícia. Porém, o mestre Dinho, eu irei usar, certo, a voz do mestre Dinho para dar a notícia de utilidade pública, nacional e internacional. Vocês estão vendo aí as fotos, né, das polícias, né, federais, ok? Então, eu não vou falar que essa prisão aqui corresponde a quem, certo? Mas eu irei falar aqui né, é o áudio, certo? O mestre Dinho, eu irei passar para vocês. Vamos lá. A Polícia Federal tem uma hora, em conjunto com a Receita Federal e o Ministério Público, deflagrou nesta quinta-feira, dia 28 de agosto, foi hoje e está sendo agora nesse momento, a Operação Carbono Oculto, considerada a maior já realizada contra a infiltração do crime organizado no mercado financeiro brasileiro. A ofensiva atingiu em cheio a Avenida Faria Lima, símbolo do poder econômico do país, e revelou uma rede de 40 fundos de investimento controlados pelo primeiro comando da capital PCC, com patrimônio estimado em 30 bilhões de reais. Segundo a Receita, os fundos eram usados como sofisticado mecanismo de lavagem de dinheiro e blindagem patrimonial, muitas vezes com estruturas fechadas e cotistas ocultos. O esquema abasteceu a compra de um terminal portuário, 4 usinas de etanol, 6 fazendas no interior paulista, avaliadas em 31 milhões. Uma mansão de luxo em Trancoso, Bahia, de 13 milhões, além de uma frota de 1.600 caminhões para transporte de combustíveis. O melhor, a investigação também identificou a atuação da Fintech BK apontada como banco paralelo da facção, que teria movimentado cerca de 46 bilhões em operacionais suspeitas. Entre os principais alvos da operação está a Rede Investimentos, gestora listada na B3 e em rápida
a expansão no mercado, cuja sede foi alvo da busca e apreensão. Também foram atingidos o grupo Aster Copap, dono de usinas e redes de combustíveis e diversas rodadas financeiras na Faria Lima. No total, a operação mobilizou 1.400 agentes, cumpriu 200 mandados em 10 estados e mira mais de 350 pessoas físicas e jurídicas. Os crimes investigados incluem lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, adulteração de combustíveis, crimes ambientais e estelionato. A estimativa de sonegação supera 7 bilhões e 600 milhões. O caso expõe não apenas a força financeira do PCC. Trump está vindo aí, PCC. Mas também fragilidades no sistema de fiscalização da CVM, Banco Central e da própria B3, permitindo que o crime organizado se camuflasse em fundos e corretoras no coração do mercado formal. O crime organizado não apenas se infiltrou no Estado, ele se transformou em uma verdadeira rodangue empresarial, operando com a mesma sofisticação de corporações financeiras e editando rumos de economia brasileira. Aqui tem umas mensagens de doutora Ana Cláudia Dalmagro, colocou: do que a Faria Lima vota? Vocês não votaram no 13? Vota, continua votando. É verdade. Outra mensagem: Mesquita Viviane não adiantou nada. Nenhum dos empresários estava com batom. Vereador Santo tem 37 minutos. Foi agora, nesse dia 28 de agosto do ano de 2025. O vereador colocou: parabéns para a Polícia Federal. Continua aqui, Rio Exame, tem 23 minutos que ele colocou a mensagem: assim o PT vai falir, não pode, companheiro. Eu, mestre Dinho, eu estou assistindo tudo isso de camarote, ok? Eu quero ver a queda totalmente desses políticos que estão juntos com traficantes, né, terroristas e os comunistas. Mais uma mensagem, mestrinho. Fernando Machado Neto tem 24 minutos. O PCC não pagou imposto? Deu nisso? Entendi. Vocês também entenderam. Outro aqui. F7 Rodrigo tem 10 minutos. Tá explicado porque essa galera, quando presa, é solta com prioridade. Isso vai acabar. Outra mensagem, meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala aqui é Mestre Dinho. Estúdio Legal de Jesus, Nádia, tem 1 hora. O que adianta
o STF vai lá e anula a operação. Meus amigos e minhas amigas, isso é muito grave, é o que está acontecendo. Certamente, isso tem de acabar. Trump, eu estou aqui, Trump, de camarote. Eu quero assistir, Trump, o teu poder, que o senhor Trump envia as tropas para acabar com todas essas palhaçadas, sem falar outra palavra, outra mensagem. Valdene diz o seguinte: a pergunta é se o Marcola é o chefe do PCC, dono de tudo isso que foi citado nessa reportagem. Ele ainda estaria preso? O que leva a crer é que tem pessoas do alto escalão da política e justiça brasileira por trás de tudo isso. Se o Marcola tivesse toda essa fortuna, ele estaria onde ele quisesse. Veja o exemplo de Sérgio Cabral e tantos outros que pagam pelas suas liberdades. O fato é que tem muita gente conhecida se escondendo atrás do nome do Marcola. Que essa investigação prossiga e traga a verdade. É muito difícil que vá adiante, mas acidentes acontecem. O Brasil precisa saber quem realmente está por detrás de tudo isso. O mestridinho, eu finalizo. Atenção, Trump! Atenção, Trump! O mestridinho, eu estou assistindo tudo isso de camarote. Atenção, Trump! Venha fazer uma limpeza aqui, limpar todos esses terroristas, traficantes, comunistas e esse desgoverno. Meus amigos e minhas amigas, no nome do Senhor Jesus Cristo, o mestridinho, eu fiz aqui o que estava, o que o juiz Oscar mandou para mim, ok? Vamos lá, quero aqui nesse momento dar sequência com outra matéria. Atenção, atenção, meus amigos e amigas patriotas, o mestridinho. Eu quero aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo, ok? Falar da fonte dessa reportagem. Essa reportagem o juiz Oscar enviou para o mestridinho, ok? Karina B. Michele, ao Instagram, a Polícia Federal em conjunto. Hoje, dia 28 de agosto do ano de 2025. São Paulo Faria Lima, Fintechs, 40 bilhões de dólares retirados do mercado financeiro mundial. Terrorista, funcionários públicos. Governo BR captura Lei Magnitsky, Lei IEPA, artigo 301. Lei anti-máfia. Está aí a fonte. A fonte é no Instagram. A fonte é no Instagram. Ok, meus amigos e minhas amigas patriotas. O mestridinho, eu passei para vocês aí a fonte. Não foi uma criação do mestridinho. É uma matéria. Quem enviou para mim foi o juiz Oscar Aníbal Chapone, juiz internacional arbitral, juiz interventor, corregedor, ok? Foi ele que sempre envia para o mestridinho. Tudo que o mestridinho faz é com fonte, ok? Vamos lá, dar sequência aqui nas outras matérias. Meus amigos e amigas, quem vos fala, mestridinho. A próxima matéria é sensacional. A matéria que o juiz Oscar Aníbal Chapone enviou para mim. Eu quero aqui passar em áudio a fonte. Ok? Vamos lá. Lindenberg faz cagada, confessa crime, entrega a cabeça de Moraes. Hoje,
dia 28 de agosto do ano de 2025. Captura a Lei Magnitsky, lei e artigo 301, lei anti-máfia. Força Letal Combate Militares, Marinha, Exército, Aeronáutica, Estados Unidos da América, Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos da América, 123 países signatários, Tribunal Penal Internacional, Supremo Tribunal Mundial, Tribunal Internacional, 60 agência, OTAN, Pentágono, Comando Sul, Subnuclear, Satélite, Interestelar, alvos, funcionários públicos, estados, terrorista. Na sequência, meus amigos e amigas patriotas, na sequência, o mestre Dinho, vocês irão assistir um vídeo que fala sobre esse assunto do deputado federal que, sem querer, entregou a cabeça de Moraes para o presidente da República, Trump. Vamos lá. A gente precisa agradecer ao Lindbergh Farias. Sério. Em um único post, o petista conseguiu fazer mais pela direita do que meses de articulação. Ele, que se acha o grande defensor do sistema, abriu a boca para atacar e acabou confessando o crime de lawfare e entregando a cabeça do seu amigo, Alexandre de Moraes, para Donald Trump. É a prova de que, às vezes, o nosso maior aliado é a completa falta de inteligência do nosso inimigo. Vamos tentar entender juntos a profundidade e a beleza quase que cômica do que aconteceu, porque este episódio, para mim, é o retrato perfeito de como a arrogância e a falta de preparo podem destruir a mais bem montada das narrativas. É a história de um tiro que não apenas saiu pela culatra, mas que ricocheteou e acertou em cheio o próprio atirador e o general que ele tentava proteger. E o protagonista dessa atrapalhada toda é, como vimos, o deputado Lindbergh Farias. Para a gente entender o tamanho do erro dele, a gente precisa, primeiro, entender o que ele estava tentando fazer. A pressão internacional sobre o Supremo Tribunal Federal está no seu auge. A Lei Magnitsky já era uma realidade para o ministro Alexandre de Moraes e a ameaça de novas sanções está no ar. Nesse clima, o advogado que representa os interesses de Donald Trump no Brasil, Martin De Luca, fez uma postagem questionando o passado do próprio Lindbergh, lembrando de seu envolvimento em delações da Odebrecht. Era uma provocação, uma forma de questionar a moral de quem tanto ataca os outros. E o que um político experiente e inteligente faria? Talvez ignorasse. Talvez respondesse de forma elegante, se defendendo e voltando ao ponto principal. Mas o Lindbergh Farias não é um político experiente e inteligente. Ele é, na minha opinião, um militante. E um militante não debate, ele ataca. Movido por essa ânsia de lacrar, de mostrar serviço para a sua bolha, ele resolveu escrever uma resposta que ele deve ter achado que seria demolidora, e foi. Só que demoliu o próprio lado. Vamos analisar o que ele escreveu. Ele tentou ser irônico, chamando o advogado de Trump de vassalo político. Ele tentou criminalizar atitudes que não são crimes, como o fato de Jair Bolsonaro ter se abrigado na embaixada da Hungria ou de sua nora ter redigido um pedido de asilo. Isso, em qualquer lugar do mundo, é o exercício de um direito, não um crime. Mas o pior, o erro fatal, a confissão que vai ecoar por muito tempo, veio no final. Depois de atacar o advogado e de dizer que tudo era uma conspiração, ele encerrou com a frase que selou o destino de seu argumento. Ele disse, referindo-se a Bolsonaro: "No julgamento, Bolsonaro será condenado e preso, goste ou não o seu patrão em Washington." Eu quero que você pare e pense no que ele disse. Bolsonaro será condenado e preso. Ele não disse, eu acho que ele será condenado, ou, se as provas forem confirmadas, ele será condenado. Não. Ele usou o futuro do presente, o tempo verbal da certeza.
Ele fez uma afirmação categórica, como se o resultado do julgamento já fosse uma carta marcada, uma mera formalidade a ser cumprida. Em sua ânsia de parecer forte, de intimidar o advogado americano, ele simplesmente confessou com todas as letras aquilo que a direita brasileira vem denunciando há anos, que o processo contra o Bolsonaro não é um processo jurídico, é uma perseguição política com uma sentença já definida. E o que aconteceu em seguida? O checkmate. O advogado do Trump, o Martin DeLuca, que ao contrário do Lindbergh, parece ser um homem extremamente inteligente e preparado, não precisou de muito. Ele apenas pegou a confissão que o petista lhe deu de bandeja e a usou para destruir a narrativa inteira. A resposta dele foi uma obra-prima de ironia e precisão. Ele começou lembrando novamente o Lindbergh do seu próprio passado, daquele pequeno caso de propina de 4,5 milhões que simplesmente desapareceu. E aí ele deu o golpe final. Ele disse, e eu traduzo livremente, obrigado por confirmar o que todo mundo já sabia. E isso é um exemplo clássico de lawfare. E aqui a gente precisa parar para entender o poder dessa palavra. Lawfare. Lawfare é o uso da lei como arma. É quando um grupo político consegue aparelhar o sistema de justiça, colocando juízes, promotores e advogados alinhados com sua ideologia e passa a usar os processos, as investigações, as denúncias, não para buscar a justiça, mas para perseguir, para aniquilar seus adversários políticos. Não é mais preciso usar a violência física, como nas ditaduras antigas. A violência agora é processual, é psicológica, é financeira, você destrói a reputação, congela os bens, tira os direitos políticos, tudo com uma aparência de legalidade, tudo carimbado por um juiz. É a tirania vestida com a toga. Quando o advogado do Trump diz que o Lindbergh descreveu é um exemplo clássico de lawfare, ele está dizendo para o mundo inteiro, vejam, não somos nós que estamos acusando, é o próprio líder do partido do governo que está confessando como as coisas funcionam no Brasil. Ele está nos dizendo que o resultado do julgamento do maior opositor do governo já está decidido antes mesmo de o julgamento acabar. Isso tem um nome, e o nome é lawfare. A burrada do Lindbergh foi de uma magnitude que eu acho que ele mesmo ainda não entendeu. Ele deu de graça a prova que a defesa do Bolsonaro e que os críticos internacionais do STF precisavam. Ele entregou a arma fumegante. A partir de agora, qualquer tentativa do Itamaraty, do STF ou da grande mídia de dizer que o processo contra o Bolsonaro é justo, que ele respeita o devido processo legal, vai esbarrar nessa frase. Como eles podem alegar imparcialidade se o líder do partido do governo já anunciou o veredito? A defesa do sistema, que já era frágil, agora se tornou simplesmente indefensável no cenário internacional. E é por isso que eu digo que, às vezes, o nosso maior aliado é a falta de inteligência do nosso inimigo. O Lindbergh, na sua tentativa de ser o soldado fiel, o defensor do sistema, acabou sendo o seu maior sabotador. Ele foi o amigo da onça, perfeito para o Alexandre de Moraes. O Moraes e seus aliados no STF e na imprensa vêm tentando a duras penas construir uma narrativa de que são os guardiões da legalidade, de que o processo contra o Bolsonaro é técnico. E aí vem o Lindbergh e, com um único tweet, rasga essa fantasia e mostra para todo mundo que o rei está nu. Ele mostra que a motivação é política, que o objetivo é a condenação e que a justiça é apenas um detalhe inconveniente no meio do caminho. O que essa história toda nos ensina é sobre o perigo da arrogância e da mentalidade de bolha. O Lindbergh e a turma dele estão tão acostumados a falar apenas para a sua própria militância, a viver em uma câmara de eco, onde todos concordam com eles, que eles perderam a noção de como suas palavras soam para o mundo real. Ele escreveu aquela mensagem pensando em agradar a sua base, em parecer combativo. Ele não parou para pensar que um advogado internacional, que o governo americano, que o mundo estaria lendo e analisando cada vírgula. E nessa falta de percepção ele entregou o jogo. Para mim, a lição que fica é a de que a verdade, por mais que tentem escondê-la, sempre encontra um jeito de aparecer. E às vezes ela aparece das formas mais irônicas, vindo da boca de quem menos se espera.
O Lindbergh Farias, que tem um histórico tão complicado com a justiça, que ele mesmo deveria prezar pelo direito de defesa e pela presunção de inocência, foi quem nos deu a prova mais clara de que esses direitos não estão sendo respeitados no Brasil de hoje. Ele, que tentou ser o herói do seu partido, acabou sendo o herói involuntário da nossa causa. E por isso, como eu disse no começo, a gente só pode agradecer. Obrigado, Lindinho. A sua ajuda foi inestimável. Essa história do Lindbergh é um daqueles momentos em que a gente não sabe se ri ou se chora, mas que no fim nos enche de uma certa esperança. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acha que o Lindbergh, com essa burrada, entregou a prova do lawfare que o mundo precisava ver? Você acredita que essa confissão vai ter consequências reais para a credibilidade do processo contra o Bolsonaro? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre essa atrapalhada histórica. Se essa análise te ajudou a entender a profundidade do que aconteceu, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber como a própria esquerda está desmascarando a farsa. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho porque a gente não vai parar de mostrar a verdade, especialmente quando ela vem da boca deles. Um grande abraço. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, Mestre Dinho. Na sequência, outra matéria enviada pelo juiz Oscar Aníbal Chapão. E o Mestre Dinho, eu quero fazer a leitura aqui do texto. O texto correspondente à matéria. Vamos lá. STF recua e anistia aprovada agora. Deputado faz o quê? STF recua e anistia aprovada agora! Agora, nesse momento, hoje, dia 28 de agosto do ano de 2025. Deputado faz o que ninguém está fazendo. E o que aconteceu? STF recuou? A verdade por trás da anistia em debate a política. Vamos lá! Lei Rico Antimáfia, Lei IEPA, Lei Magnitsky, artigo 301, entre outros. Captura tropas militares, Marinha, Exército, Aeronáutica, Estados Unidos da América, Secretaria do Tesouro do Estado dos Estados Unidos da América, NATO, OTAN, Pentágono, Comando Sul, Subnuclear. Captura, vivo ou morto, hoje no sistema de pagamento petróleo, contrabando urânio, enriquecido, vendas de drogas mundial, armas, etc. Prisão de aditivos financeiro, Mundial, Sul, Galileu, Huawei, aceitei. Vamos lá, meus amigos e minhas amigas, na sequência assistir essa matéria, esse vídeo sensacional. Vamos lá, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, agora vai dar certo isso aqui. Como as coisas mudam rápido, pessoal. Primeira sessão depois do recesso na nossa Suprema Corte. Nossa, que linda a nossa Suprema Corte. Nós tivemos 3 discursos. Só 3 ministros tiveram a coragem de discursar. E o discurso deles teve o mesmo tom. Não vamos recuar, não vamos abandonar a democracia brasileira, não importamos com a pressão internacional, somos corajosos em defesa da democracia, vamos prender Bolsonaro, não aceitaremos a anistia. Os 3 falaram basicamente a mesma coisa. O Alexandre de Moraes até assustou seus colegas ali, o tanto que ele estava histérico, né? Meio surtado, assim, alterado. Pois bem, há 2 semanas depois, menos de 2 semanas depois, para te falar a verdade, sai essa notícia que eu quero mostrar para vocês. Ministros do STF discutem recuo possível
em meio à crise com os Estados Unidos. O recuo, gente, não é um recuo de verdade, é só um recuo possível. Integrantes do STF discutem em conversas reservadas uma saída para amenizar a pressão dos Estados Unidos e evitar recuo no julgamento de Bolsonaro. Então, eles estão criando uma maneira de recuar sem parecer que recuaram. Vamos lá, vamos ver a matéria? Em conversas reservadas, ministros do Supremo Tribunal Federal discutem uma espécie de recuo possível. Adoro como esse aqui, né? Para a corte diante da crise com o governo dos Estados Unidos. A proposta em debate consiste em anistia pós-condenação para Bolsonaro e outros réus que serão sentenciados golpe de Estado. Peraí. Então, qual que é o recuo deles? O recuo deles é o seguinte, vamos lá, vamos entender. Olha, se a gente recuar agora, vai ficar muito feio e nós já vamos ficar mais descredibilizados que já somos no Brasil. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer um acordo com o pessoal, deixa a gente só terminar o teatro, deixa a gente só terminar esse julgamento falso, tá? Porque senão fica muito mal pra gente. Então deixa a gente terminar, aí logo que a gente terminar, vocês no Congresso podem ir lá e fazer a anistia, que a gente promete que não vai interferir. Cara, olha isso aqui, tá aqui, ó. A alternativa busca evitar novas sanções dos estados que estão com medo das sanções. Ao mesmo tempo, manter o entendimento do STF pela condenação do Bolsonaro. Na prática, o Supremo condenaria os acusados, mas não se movimentaria para derrubar uma eventual anistia aprovada pelo Congresso Nacional. Olha só isso aqui. É tipo assim, cara, deixa a gente sair sem passar vergonha, então deixa a gente terminar, tá? Vamos terminar com o julgamento, porra, já gastamos tanto, já foi tanta manchete na Globo, a Daniela Lima já falou tanto sobre isso. Então a gente termina o julgamento, condena, aí a gente fica bonito na fita, certo? Para não passar vergonha. Aí vocês vão lá e desfazem tudo que a gente fez. Vocês vão lá e anulam tudo. Aí a gente promete que dessa vez a gente não vai interferir nas decisões do Congresso, tá? Mas não vai acostumando, tá bom, Congresso? Dessa vez a gente não vai interferir, não vamos humilhar vocês como fizemos no IOF. Dessa vez pode confiar na gente. A gente vai deixar a anistia ser aprovada e não vamos considerá-la inconstitucional. Olha o nível do diálogo que existe hoje, gente. Me fala se isso é justiça. Me fala se isso é uma coisa que pode ser levada a sério. Como que qualquer pessoa hoje pode aceitar ter a sua liberdade perdida por uma decisão por uma pessoa como essa aqui? Como que a gente pode aceitar? Esse aqui, coitado, esse aqui tá tendo a família dele toda ameaçada. Tá? Assim, pior que ele quer passar anistia, mas a pena contra ele tá foda. Embora o recuo possível não altere o curso do julgamento do Bolsonaro, representaria uma mudança significativa, uma vez que a Corte manteria a decisão, manteria a decisão do Congresso, mesmo que governistas judicializem a anistia alegando inconstitucionalidade. Uma preocupação do magistrado do STF se essa medida seria de fato capaz de conter a ofensiva norte-americana, já que Bolsonaro seria condenado. Ok, eles estão com medo do seguinte, cara, tudo bem, a gente pode deixar a anistia, mas será que se a gente condenar Bolsonaro... Resumindo, tá? Deixa eu explicar para vocês. Eles estão cagados, com muito medo. Tá escancarado. Violaram direitos humanos, perseguição política, desrespeito ao nosso devido processo legal, desrespeito à Constituição, censura de cidadãos americanos, ataque a empresas americanas, pedida de extradição de jornalistas pelo mundo afora. Tá muito vergonhosa a situação da nossa Suprema Corte. Muito, muito vergonhosa. E agora o medo deles é o seguinte, cara, nós brincamos com fogo, agora vamos ser sinceros, tem uma solução. Amigos, eu sei que os assessores do STF aí me assistem, tem uma solução. Larguem a mão do Moraes. É simples. Ou o Moraes vai levar toda a Suprema Corte brasileira para uma lama histórica. Vocês estão entendendo que vocês vão participar de uma corte que o mundo vai reconhecer como uma corte que viola direitos humanos? Vocês entendem? Pelo amor de Deus, será que não dá para entender isso? O mundo inteiro, a maioria do Brasil já reconhece. Pesquisa de hoje, nós temos mais pessoas acreditando que a gente vive numa ditadura do judiciário do que não. E vocês querem seguir adiante desse caminho? A escolha é de vocês. Façam o que vocês acharem melhor. Nesse vídeo, com muita calma, eu vou te mostrar como que essa sanção dos Estados Unidos de ontem em relação aos mais médicos é muito maior do que a imprensa tenta mostrar. Eles estão escondendo muita coisa aí.
A sanção em relação a um programa Mais Médicos que, na verdade, era um programa de financiamento da ditadura de Cuba através da escravidão dos reféns cubanos que vinham trabalhar no Brasil. Só que essas pessoas, elas vinham trabalhar no Brasil com algumas condições, tá? Os familiares dela tinham que ficar em Cuba como reféns, e se eles fugissem, a família deles iriam pagar o preço. Eles recebiam apenas 20% do salário deles, o resto era passado diretamente para o bolso do ditador em Cuba. Então esse é um processo de exploração, é escravidão mesmo. E o terceiro ponto, eles eram obrigados a sair eram proibidos a sair das cidades onde eles eram colocados. É como se fosse mais ou menos uma tornozeleira eletrônica. Obrigados de sair de onde eles estavam e não podiam pedir permanência no Brasil, não podiam pedir visto. Reféns, o maior esquema de refém que o mundo já viu, e o Brasil financiou. O que acontece? O secretário de Estado, Marco Rubio, ele é um descendente de cubanos. Se eu não me engano, o pai, a mãe dele era cubana. Ele, melhor do que ninguém, entende o que é esse sistema de exploração e escravidão. Ao fazer essa sanção ao Brasil, a membros do governo Lula, que eu vou te mostrar quais são, você vai ficar... Até o Alexandre de Moraes está envolvido nisso. Ao fazer essa sanção, ele está mostrando para o mundo que o Brasil financiou ditaduras através da escravidão dos reféns da ditadura. Isso, assim, é mais uma pedra gigantesca para destruir essa fachada essa blindagem de democracia que o Brasil tem. O mundo está agora sabendo que o Brasil financiou ditadura escravizando os reféns dessa ditadura. Agora eu vou passar para você algumas das coisas, uma das pessoas que foram sancionadas. Alberto Kleiman. Esse cara ele está no Ministério da Saúde. Ele é o coordenador geral da COP30. Alberto Kleiman foi sancionado. Outro que foi sancionado, também não tem mais visto, que também está no governo, também no Ministério da Saúde, está revoltado aqui, dizendo que é uma agressão à soberania. Por que eu separei? Para essas pessoas aqui, impedir que o Brasil escravize reféns de ditadura é ir contra a soberania brasileira. Você entende isso aqui? A soberania brasileira, para eles da esquerda, é ter o direito de escravizar reféns de uma ditadura, enquanto financiando essa ditadura com o seu dinheiro. Agora eu deixei a melhor parte para o final. Essa aqui é uma matéria publicada pelo STF, tá aqui, ó, tô no site do STF, de 2017, tá vendo, ó? 30 de novembro de 2017. Me acompanha para você entender que a casa é muito mais grave. Supremo julga constitucional, ou seja, de acordo com o Supremo, o Brasil tem o direito constitucional de escravizar reféns de ditaduras. Julga constitucional o programa Mais Médicos. Agora vamos lá. Prevaleceu o entendimento adotado pelo ministro Alexandre de Moraes, que afastou os argumentos principais apresentados pela Associação Médica Brasileira. Entre os pontos abordados, o ministro discutiu o atendimento ao direito à saúde, a necessidade de validação do diploma do médico estrangeiro e a questão da quebra de isonomia na relação do trabalho. Ou seja, o Alexandre de Moraes acredita que o que aconteceu foi certo, que o Brasil tem o direito, sim, de escravizar, de explorar reféns de uma ditadura, enquanto as famílias deles eram mantidas prisioneiras. Olha que loucura que o cara fez. Segundo a leitura apresentada pelo Alexandre de Moraes, a prioridade estabelecida no Sistema Único de Saúde como Mais Médicos foi o binômio ensino e serviços, ao invés de investir em especialização para... especialização para depois ter o retorno, fez os dois ao mesmo tempo. Aqui não se trata de vínculo empregatício. É uma forma encontrada também em outros países de especialização junto à prestação de serviço. Ele está justificando o fato de que o Brasil pode sim financiar uma ditadura sanguinária e escravizar os reféns dessa ditadura. Então, assim, Marco Rubio está fazendo um pente fino em todos aqueles que contribuíram para escravizar os cubanos. E aí, de repente, aparece aqui um voto do Alexandre de Moraes, enquanto ministro da Suprema Corte, autorizando isso.
Cara, quando você acha que não tem como piorar... Ah, outro detalhe que eu esqueci de falar, que eu acho que é importante, que é esse aqui, ó. Esse cidadão aqui também perdeu o visto, tá? A imprensa não tá falando, mas isso aqui é o Padilha, é o ministro da Saúde. O ministro da Saúde do Brasil perdeu seu visto para ir aos Estados Unidos e agora corre o risco também de ser sancionado pela lei Magnitsky. Parabéns aos envolvidos. O Brasil não só é visto como uma ditadura no mundo inteiro agora, como também um país que financia ditaduras para escravizar os reféns dela. Cara, nós estamos quase no nível do Irã. Mas antes de você ir para o próximo vídeo, eu quero pedir a sua ajuda. Para a gente vencer o sistema de desinformação no Brasil, a gente tem que ajudar as imprensas, a imprensa verdadeira que fala a verdade, que não aceita dinheiro público. É por isso que eu sou parceiro da Gazeta do Povo. Gazeta do Povo, gente, sabe quem escreve aqui? Nicolas Ferreira, Marcel Van Hatten, Cristina Gremel, Rodrigo Constantino. Um jornal que fala a verdade e já foi muito atacado por isso. Apenas R$ 4,90 a mensalidade para você se tornar um assinante da Gazeta do Povo. 80% de desconto se você assinar agora. É só você usar esse QR Code que está aqui, ou o link que eu estou deixando na descrição, ou também fixado nos primeiros comentários. Para destruir a mentira, vamos fortalecer a verdade. Imagine a Gazeta do Povo superando a Folha de São Paulo e se tornando o jornal de maior assinaturas no Brasil. Já é um gigantesco passo para a gente resgatar a sanidade. Um abraço. Mas antes de você ir para o próximo vídeo, eu quero pedir a sua ajuda. Para a gente vencer o sistema de desinformação no Brasil, a gente tem que ajudar as imprensas, a imprensa verdadeira que fala a verdade, que não aceita dinheiro público. É por isso que eu sou parceiro da Gazeta do Povo. Gazeta do Povo, gente, sabe quem escreve aqui? Nicolas Ferreira, Marcel Van Hatten, Cristina Gremel, Rodrigo Constantino. Um jornal que fala a verdade e já foi muito atacado por isso. Apenas R$ 4,90 a mensalidade para você se tornar um assinante da Gazeta do Povo. 80% de desconto se você assinar agora. É só você usar esse QR Code que está aqui, ou o link que eu estou deixando na descrição, ou também fixado nos primeiros comentários. Para destruir a mentira, vamos fortalecer a verdade. Imagine a Gazeta do Povo superando a Folha de São Paulo e se tornando o jornal de maior assinaturas no Brasil. Já é um gigantesco passo para a gente resgatar a sanidade. Um abraço. Bom dia, estamos de volta nessa quinta-feira, 28 de agosto de 2025. Sejam todos bem-vindos. E lá na América, há quem diga que, além de Maduro, que está no modo tic-tac, tic-tac, outro nome importante também entrou no mesmo modo: Jorge Soros e sua família. Muitos estão dizendo que Soros também está no modo tic-tac. Ontem, Donald Trump publicou o seguinte na sua rede social: Jorge Soros e seu maravilhoso filho, um esquerdista radical, deveriam ser acusados de rico por seu apoio a protestos violentos e muito mais em todos os Estados Unidos da América, disse Trump. Não vamos permitir que esses lunáticos destruam a América novamente, nunca dando a ela a chance de respirar e ser livre. Soros e seu grupo de psicopatas causaram grandes danos ao nosso país. Isso inclui seus amigos loucos da costa oeste. É claro que ele está se referindo aqui ao governador da Califórnia, Gavin Newsom. Cuidado, terminou dizendo Trump. Estamos de olho em vocês. Agradecemos sua atenção. A forma como Donald Trump sempre termina aí os seus posts bombásticos. Bem, ele disse o seguinte: Jorge Soros pode ser acusado de rico. Uma coisa é ser rico, outra bem diferente é ser acusado de rico. RICO é o acrônimo para uma lei de controle do crime organizado, uma lei de 1970, que pode sim colocar, se não o velho Soros, o seu filho Alex atrás das grades, no chilindró. Bem, o Departamento de Justiça explica o que é a tal lei RICO, R-I-C-O. Em 15 de outubro de 1970, diz o Departamento de Justiça, a Lei de Controle do Crime Organizado tornou-se lei. O título 9 da lei é o Estatuto de Organizações Corruptas e Influenciadas por Extorsão,
comumente conhecido como Estatuto Rico. O objetivo do Estatuto Rico é a eliminação da infiltração do crime organizado e da extorsão em organizações legítimas que operam no comércio interestadual. No entanto, o Estatuto é suficientemente amplo para abranger atividades ilegais relacionadas a qualquer empreendimento que afete o comércio interestadual ou internacional. Vejam só. Isso pode sim atingir diretamente os Soros e sua Open Society Foundation, porque se enquadram nesses artigos, ou pelo menos no artigo 9 do Estatuto Rico. Bem, o Breitbart News noticiou hoje que a Open Society Foundation de George e Alex Soros financiou praticamente a organização responsável por uma manifestação na segunda-feira em nome do acusado Quilmar Abrego Garcia, membro da gangue MS-13 e imigrante ilegal. A Open Society Foundation de Soros teria doado milhões ao grupo de esquerda Casa para defender a imigração ilegal em massa. Bem, essa é só a pontinha, convenhamos, do iceberg. Eu, nesses meus vários anos aqui de YouTube, tenho colecionado várias denúncias em relação à Open Society Foundation e aos Soros. Em 2023, quem descobriu um dos grandes esquemas de George Soros foi ninguém mais, ninguém menos que Elon Musk. Claro, ele não descobriu em 2023, mas pôs a boca no trombone em 2023, mostrando qual era um dos esquemas de George Soros para controlar a justiça. Um esquema, segundo Elon Musk, fácil e barato para os padrões dos Soros. Bem, logo em seguida veio uma grande matéria publicada no American Thinker, assinada por S.R. Piccoli, que dizia o seguinte: algo que alguns observadores da vida pública nos Estados Unidos e em outros lugares se perguntam há muito tempo é se você quisesse destruir a civilização americana, seus valores, tradições e instituições, agiria de forma diferente como George Soros agiu até agora? Tenho quase certeza de que a resposta é não. E aí então a matéria citava o que Elon Musk tinha dito a Joe Rogan, isso em 2023. Disse Elon Musk: na minha opinião, ele, George Soros, fundamentalmente odeia a humanidade. Ele está fazendo coisas que corroem o tecido da civilização, elegendo promotores que se recusam a processar crimes. Isso é parte do problema em São Francisco, Los Angeles e outras cidades. E aí diz a matéria que quando o motivo pelo qual Soros usa suas fundações Open Society para se concentrar em disputas locais em vez de campanhas nacionais, segundo Elon Musk, você chega aos promotores municipais e estaduais. E aí então Elon Musk explica: o custo-benefício é extremamente bom. Soros percebeu que não precisa mudar as leis. Só o que precisa ser mudado é a forma como as leis são aplicadas. Se ninguém escolhe aplicar a lei, ou se a lei é aplicada de forma diferenciada, é como mudar as leis sem mudar as leis. Então, nessas poucas palavras, Elon Musk descobre aqui dois caminhos através dos quais George Soros controlava a justiça. O primeiro, muito barato, mas muito interessante para o homem da Open Society: simplesmente eleger ou financiar campanhas de promotores, que no final das contas lhe custariam muito pouco. E, segundo lugar, fazer com que esses promotores, não mudando as leis, aplicassem-nas de forma um tanto quanto diferente ou confusa. A matéria de Piccoli dizia o seguinte: não por acaso,
Para dar um exemplo, o promotor distrital de Manhattan, Alvin Bragg, naquela época, em 2023, que quase alguns meses se tornou o primeiro promotor a abrir um processo criminal contra o presidente americano, atual ex-presidente, na época, 23, Donald Trump, quando um grande júri indiciou Trump, segundo relatos, obteve apoio de um comitê de ação política que recebeu dinheiro de quem? De George Soros. Aí ele dá um longo exemplo do que aconteceu naquele entonces com Alvin Bragg colocando Trump no banco dos réus. Cidades nas quais Soros instalou promotores distritais com sucesso tornaram-se ingovernáveis e cada vez mais inabitáveis devido à alta taxa de criminalidade e violência. Porque, nesse caso, observou-se que os promotores que eram financiados por Soros filtravam os grãozinhos de areia, mas deixavam passar os camelos, ou seja, nenhuma ação efetiva contra a criminalidade, mas perseguição política, aí sim. Outro exemplo, diz a matéria, naquele entonces era um exemplo recente, é que, de acordo com os documentos analisados pela Fox News Digital, George Soros e 2 de seus familiares ajudaram a impulsionar a carreira política da promotora-geral de Nova York, então, Leticia James, que moveu uma ação civil contra Trump no ano passado, ou seja, em 2022, alegando que ele e sua empresa enganaram bancos e outros sobre o valor de seus ativos. Trump teria mascarado a sua contabilidade. James, uma democrata que buscava 250 milhões em indenização e tentava impedir que o ex-presidente fizesse negócios no Estado, era também financiada por Soros. O bilionário nascido na Hungria investiu pelo menos $20 mil na candidatura de James, o que, convenhamos, é menos hoje do que trocado de pinga. Soros investiu $20 mil na candidatura de James. Parece trocado de pinga, mas quem vai investir $20 mil num promotor? Essa foi a sacada de George Soros. Ele podia colocar promotores em todo o país a um custo muito baixo, porque os seus concorrentes não tinham pensado nisso. Então não havia ali uma corrida milionária para colocar promotores em postos chaves para comandar a política através da lei, entenderam? E essa foi a sacada de Elon Musk. Então, voltando aqui à matéria, Soros investiu pelo menos $20 mil na candidatura de James, incluindo 2 doações de $10 mil em 2021 e 2022, e um de seus filhos, Jonathan Soros, doou pelo menos $10 mil para a campanha desde 2018 e 2022, enquanto a esposa de Jonathan, Jennifer Alan Soros, adicionou mais $4 mil na campanha em 2022. Publicado em sua plataforma de mídia, Truth Social, o ex-presidente, na época era ex-presidente Donald Trump, escrevera o seguinte: "Uau! Acabei de descobrir que a procuradora-geral corrupta e racista Leticia James, do estado de Nova York, é financiada por George Soros. Não é de se admirar que este caso Trump, presidido por um juiz altamente partidário e descontrolado, que me considerou culpado antes mesmo do julgamento começar, não permitiu a presença de um júri e disse que Mar-a-Lago, em Palm Beach, Flórida, valia apenas $18 milhões, quando, na verdade, vale de 50 a 100 vezes esse valor, tenha se tornado um constrangimento para o judiciário de Nova York. Nenhuma nova empresa quer participar dessa farsa. Caça às bruxas", dizia Donald Trump, então, em 2023. Isso mostra, claro, que Donald Trump conhece muito bem o que hoje nós também conhecemos como lawfare e conhecia muito bem também
o esquema de George Soros. Daí porque pode-se acreditar sim que hoje George Soros também está no modo tic-tac. Além disso, dizia a matéria, há poucos dias uma análise dos registros da Open Society Foundation, feita pelo New York Post, mostrou que George Soros canalizou mais de 15 milhões de dólares desde 2016 para grupos por trás dos protestos pró-Palestina das últimas semanas, em 2023, onde manifestantes aplaudiram abertamente o bárbaro ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro. A rede de doações de Soros, disse o New York Post, doou 13,7 milhão de dinheiro por meio do Tide Center, uma organização de esquerda com sede em São Francisco que patrocina diversos grupos que justificam as atrocidades do Hamas. Os beneficiários do Tide incluem Adalah Justice Project, com sede em Illinois, cujos membros copatrocinaram um comício em 20 de outubro no Bryant Park, em New York. Onde manifestantes hostis agitaram placas que diziam "Eu não condeno o Hamas". A organização também doou $30 mil em 2020 para outra organização, uma outra copatrocinadora do projeto de Bryant Park, e outras organizações pró-Hamas apoiadas por Soros incluem a Jewish Voice for Peace e If Not Now, que receberam $650 mil e $400 mil, respectivamente, e por aí vai. Bem, é claro que aqui também temos outra vertente da atuação de Soros, patrocinando badernas ou patrocinando grupos radicais, antissemitas, anticapitalistas, como todo mundo sabe, e também aqueles que financiam o fluxo ilegal de pessoas, entre outras coisas. Por isso que eu disse que na primeira questão abordada, a questão da lei rico, essa é só a pontinha do iceberg. Soros tem por abaixo da linha da água uma montanha inteira, um Himalaia, para explicar as suas ações, como disse Donald Trump, criminosas com a ajuda de psicopatas da costa oeste. Então está começando aí efetivamente outra batalha de Donald Trump. Nessa ele não colocará torpedeiros, não colocará submarinos nucleares, é através da justiça. E já então começam os preparativos para se colocar à luz do dia tudo o que George Soros tem feito, como disse Donald Trump, contra a América, não lhe dando chance de respirar ou ser livre. Teremos momentos interessantes e emocionantes nessa nova história, porque afinal de contas, como eu disse há pouco, Donald Trump conhece o esquema de George Soros há muito tempo, sabe como o esquema funciona, já tinha sido também alertado por outros bambas da bola, como o Elon Musk, e as coisas tendem então a esquentar e muito daqui para frente. Como eu disse ontem eu não pude fazer vídeo porque não tinha voz, mas como eu disse antes de ontem, Donald Trump é sim um furacão. Nós, eu disse, estamos no olho desse furacão e tem gente muito poderosa também. A família Soros, quem eu diga, vamos acompanhar. Eu estou especialmente de olho nessa questão, porque uma vez que se descubra ou se levante todos os podres de George Soros, será algo tão bombástico quanto os financiamentos estranhíssimos da USAID, talvez até maiores. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão.
E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.